Os telespectadores, sócios da SO, policiais militares, bombeiros militares. Mais uma vez, o podcast Espaço Aberto da SO está entrando no ar. E hoje nós temos um convidado ilustre, que é o deputado distrital Roosevelt, que foi eleito pela nossa briosa corporação do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal, e tem se destacado na defesa dos nossos interesses. Como presidente da SO, eu sou uma das testemunhas, tem o Coronel Brambila, Coronel Tedeschi, vários outros das outras associações que podem atestar o trabalho que o deputado tem desenvolvido pelas organizações, pelas instituições. E é um prazer hoje estar aqui para a gente conhecer um pouco mais da vida do nosso deputado e do seu trabalho parlamentar, porque é importante que os nossos policiais e bombeiros saibam do desempenho de cada parlamentar, porque a gente critica, a gente aponta, a gente sugere, uns fazem, outros não fazem. Então, os que fazem a gente procura divulgar, procura elogiar, corrigir rumos. Sim. E o deputado é uma pessoa que tem um espírito público muito arraigado e tem sempre dialogado conosco das associações, o Fórum das Associações, da qual ele já foi um dos integrantes. Já subiu muito em cima de carro de som, naquela época lá em Sobradinha, ou na Praça do Relógio, né? E, graças a Deus, hoje ele está aqui no exercício do seu mandato. Então, eu aproveito para passar a palavra para o deputado, para ele fazer suas considerações iniciais. Deputado. Obrigado, Coronel Wellington, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos os associados, bombeiros e policiais militares veteranos da ASO. Realmente o nosso mandato é um mandato voltado para a família militar. Esse é o nosso foco. E com isso a gente tem feito um papel de relevância para a sociedade do Distrito Federal, porque as famílias bombeiros e policiais militares fazem parte da população do Distrito Federal. Então, cada um dos senhores se vêem representados no nosso mandato, viu, Coronel? E já aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho do Coronel Wellington, à frente da ASO, da presidência. Tem feito um trabalho fantástico de representação, sempre se posicionando, esse instrumento mesmo para que os nossos bombeiros e policiais militares possam conhecer melhor, Coronel, os seus representantes. Então o senhor tem se destacado nesse trabalho, num momento crítico desse das nossas duas instituições, e o senhor tem sido firme, se posicionando e deixando claro o que é melhor para a família bombeiro e policial militar. Obrigado. E vamos começar com aquela pergunta genérica, que é: como é que o senhor entrou para a política, deputado? Acreditem se quiser, Eu era um jovem, um adolescente, extremamente tímido, E só me lembro. As pessoas que me conheciam nunca iriam apostar que eu desaguaria na política, Mas entrei para o Corpo de Bombeiros e no Corpo de Bombeiros a gente começou a se destacar. Eu gostava de fazer cursos, Então fiz cursos de especialização em diversas áreas e nesses cursos eu também fui instrutor desses cursos. Em dado momento, o comandante, à época, teve uma ação que prejudicou a minha carreira, em especial a minha especialidade, que é a QBMG1, condutor e operador de viaturas, E ali eu fiz um levante, claro, ordeiro e respeitoso, mas de modo a demonstrar que aquela ação que ele tomava naquela época prejudicaria não só a mim, mas todo um segmento do Corpo de Bombeiros. E a gente se organizou. E nessa organização, a gente não foi acolhido pelo então presidente do clube na época, Então, logo depois veio as eleições do clube, eu revoltado por conta que ele não nos representou, eu me candidatei a presidente do clube. É como eu falei, eu já era conhecido no bombeiro como um bombeiro operacional, um bombeiro comprometido, vários colegas já eram meus alunos, fizeram curso comigo, ou outros tantos já tinham trabalhado. Então, quando me viram como candidato, não tiveram dúvida de que a gente poderia fazer um bom trabalho frente à presidência do Clube dos Bombeiros, E aí fomos para o clube, Lá foram 10 anos de presidência, 3 mandatos. Eu sou bacharel em Direito, isso me deu uma bagagem muito grande para você poder discutir a nossa legislação com maior propriedade, Me candidatei a deputado em 2010
né, onde tive 3.422 votos. Depois me candidatei de novo em 2014, onde eu tive 8.957 votos. Aí fui convidado a ser administrador regional ali do Bandeirante, Candangolândia e Parque Way. Na sequência, o deputado que era o titular foi ser secretário, eu assumi como suplente, fiquei 10 meses. Quando eu saí daqui, eu fui ser secretário adjunto da Secretaria das Cidades, né? E em 2018, nós nos candidatamos novamente e aí, graças a 12.257 pessoas que confiaram na gente, hoje nós temos uma cadeira na Câmara Legislativa e podemos demonstrar para toda a população e as demais autoridades a importância das forças de segurança para a nossa sociedade, né? Então isso é um pouco da nossa trajetória, viu, Coronel Wellington? Uhum. Deputado, realmente é interessante. Eu lhe conheci ainda na presidência do clube, participando lá do nosso fórum, e o senhor correndo com medo da polícia, lá na Praça do Relógio, lá em cima do carro. Naquela Operação novo, Tartaruga, né? O pessoal mais novo não vai lembrar, mas desde aquela época a gente já milita, né, já lhe conhece e já conheceu, já entendeu a sua militância. Mas, deputado, eu queria não só perguntar, dizer, mas perguntar para o senhor quais foram os projetos de maior relevância na sua percepção que o senhor trabalhou, conseguiu aprovar e conseguiu desenvolver aqui durante o seu mandato? O nosso mandato foi muito produtivo, né? Nós construímos um gabinete extremamente técnico, né? Então todas as frentes que a gente enveredou para resolver, a gente tem tido grandes resultados que reverberam na melhoria da qualidade de vida, não só do bombeiro e do policial militar, mas também da sociedade como um todo, né? Claro, o nosso foco aqui é muito voltado para a segurança pública, mas os colegas têm que conhecer um outro lado do mandato do deputado Rússio, né? Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, Pecuária e Hortifrutigranjeiros, né? Nós destinamos, ao longo desses 3 anos e pouco, mais de 10 milhões de reais para a agricultura, no fortalecimento do homem no campo, da agricultura familiar, questões ambientais também, como a canalização dos canais de irrigação das propriedades do DF. Nós não podemos esquecer que nós passamos por uma grande crise hídrica anos atrás aqui, né? Então é uma política pública que vem no sentido de economizar a água, né? E eu tenho investido muito nisso, né? Porque é uma coisa interessante, o cidadão do Distrito Federal não sabe que o Distrito Federal é uma referência na produção de hortifruti e granjeiro. Exatamente. 70% do nosso território é rural, o nosso orgânico é um dos melhores do país, o nosso mel, inclusive hoje de manhã eu estive com a Associação dos Apicultores do DF, onde declararam a satisfação com relação ao nosso trabalho, né, ao trabalho. O melhor café do país é o nosso, o melhor mel do país é o nosso. Nesse ano que passou, 2021, a maior produção de grãos por hectare, no menor período de tempo, do mundo, foi a do Distrito Federal. O que isso quer dizer? Você pega 1 hectare, 10 mil metros quadrados, e você compara a produção de trigo especificamente, quem produziu mais trigo, nesse caso, trigo e soja, no mundo, em 1 hectare. Brasília foi a maior produção por hectare e no menor espaço de tempo, né? Uma produção de soja, de trigo, leva ali 60 a 70 dias, Brasília foi no menor tempo. Tanto que o nosso trigo, a gente não concorre em quantidade, mas nós concorremos em qualidade e o nosso trigo, Coronel Wellington, é usado como semente no país inteiro, dada a qualidade do nosso grão, né? Então é uma hora que a gente atua muito. Na educação, eu sou um dos deputados que mais destinou recursos para as escolas públicas do Distrito Federal. Nós estamos chegando a 14 milhões de reais. O que isso quer dizer? Escolas públicas com sala de aula, com ar-condicionado, escolas públicas com retroprojetores, escolas públicas com seus parquinhos revitalizados, piso melhorado, pintura, parte elétrica, tudo isso foram muito disso material pedagógico. Material pedagógico. Então, são diversas escolas públicas do DF que foram atendidas através da política nossa, né? Na saúde, nós focamos a saúde na questão do câncer, né? O câncer é uma doença que machuca muito, não só o paciente, mas também toda a família, né, Coronel? E é uma coisa que me afeta muito. Então, nós temos mais de R$1 milhão destinados exclusivamente para o fortalecimento do tratamento ao câncer no Distrito Federal.
Nós estamos agora reformando o 10º andar do Hospital de Base, que é a internação da oncologia. Destinamos também mais R$350 mil para assistência às mulheres acometidas de câncer de útero e mama. Né? Então nós temos um trabalho grande aí. E aí quando a gente vai falar da nossa casa, força de segurança, segurança pública, aí os números impressionam, sabe, coronel? Eu sou o deputado, nós estamos na 8ª legislatura daqui da Câmara Legislativa. Passou-se aqui nessas 8 legislaturas algo em torno de 150 a 200 deputados, né? Que tiveram muitos que foram reeleitos, né? Se nós somarmos todos os recursos que esses parlamentares destinaram às forças de segurança ao longo desses mais de 30 anos, ou seja, deputado A, tantos reais, deputado B, tantos reais, você vai somando todos, sejam eles oriundos das forças de segurança ou não. Eu destinei mais do que todos eles em 3 anos de mandato. Nós cravamos o nome na história das forças de segurança. E o que nós estamos falando de recurso? Nós estamos falando de R$7 milhões para a saúde da Polícia Militar. No meio da pandemia, a gente vendo o nosso policial militar morrendo naquele açougue, que é aquele hospital lá do Gama, lá que eu esqueci até o nome. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Mais R$10 milhões para o Corpo de Bombeiros também, para a saúde do Corpo de Bombeiros. Essa semana também, coronel, liberamos mais 250 mil, 235 mil, algo nesse sentido, para a Polícia Militar fazer aquisição daqueles armamentos para airsoft, acho que é assim que fala. E para que é esse equipamento? Para que os nossos policiais possam treinar e sem despender o custo da munição real. Com um custo menor que a munição real e também mitigar o acidente na hora do treinamento. E aí ele pode treinar mais vezes e, consequentemente prestar um serviço de maior qualidade para a nossa população. E para a segurança dele também. Segurança dele, exatamente. Né? Então, isso é um pouco... Aí, falando, Coronel Wellington, diretamente para os nossos veteranos bombeiros e policiais militares, né? Vamos começar lá. Nós que criamos a lei que estabelece o dia 4 de julho como dia em comemoração ao bombeiro militar veterano. Acaba com esse negócio de inativo. Quem trouxe essa questão para Brasília fomos nós, né? Que isso é simbólico. Estamos com um projeto tramitando na casa estabelecendo o dia do policial militar veterano. Foi iniciativa nossa a lei do Refis, que corrige aquela grande injustiça que Deputado, isso aí eu queria fazer um parênteses. Há um tempo atrás, nós ainda no primeiro mandato lá na ASOL, quando nós tivemos no outro mandato, nós viemos aqui falar show. Eu me lembro até hoje. Eu, o Coronel Brambila Sim. e o Coronel Tedesco, que anda só os três aí lá. A gente anda muito as lendas. Junto. E a gente veio aqui falar show a possibilidade de negociar os débitos daquela época, que eram déficits assim, assustadores. O pessoal tinha pegado 7 mil quando se aposentou, estava devendo 400, 500, Exatamente. 600 mil. Tinha gente que tinha 600 mil devendo. E o senhor fez melhor. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um refis. Eu disse, gente, vai demorar 50 anos. Para nossa surpresa, demorou pouquíssimo tempo. Foi. E hoje eu me lembro, até hoje, pessoas que naquela época estavam assim, em desespero de causa, agradecendo a mim ter vindo falar com o senhor e o senhor por ter feito o programa. Então isso aí é uma coisa que me marcou, porque a sua presteza na criação do Refis e entrar em operação e pessoas boicotando, né? Exatamente. Tinha pessoas boicotando, inclusive parlamentares nossos da base da segurança boicotando, que não queria, que não foi iniciativa dele, aí boicotando o seu projeto. Então era essa a explicação que eu acho interessante falar, porque mostra a sensibilidade do homem público, receber o clamor da sociedade e agir com presteza, rapidez e resolver o problema. Não, esse foi um projeto fantástico. Nós criamos também o PTTC dos veteranos, do GDF também, onde permite não só os militares aposentados possam, os veteranos, né, no caso bombeiro e policial militar, possam ser recontratados com recursos do GDF. Nós já temos o PTTC, mas é com recursos da União. Nós fizemos agora uma lei de nossa autoria, inclusive na segunda onda do Covid, o governador já utilizou nossa lei para reforçar os profissionais de saúde, contratou 200 profissionais de saúde aposentados para reforçar o seu efetivo na segunda onda da pandemia, né? Deixa eu lembrar de mais algumas coisas aqui do Refis,
né? Uma série de projetos que nós fizemos. As substituições dos As carros. substituições, importantíssimo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar era a única instituição do Distrito Federal que não recebia restituição. O que é a restituição, Coronel Wellington? Um diretor, um subsecretário que sai de férias, ele leva a sua gratificação durante as férias. E o seu substituto, que passa a responder naquela vacância, naquele mês, naqueles dias, recebe também a gratificação referente àquele cargo. Né? Normal, todo mundo acha isso normal. Só que no Bombeiro e na Polícia Militar não acontecia isso. Os nossos oficiais, diretor... Ficava com o ônibus, mas não ficava com o bônus. Ficava com o ônibus, exatamente. O colega tirava férias, o que substituía respondia, inclusive com as responsabilidades, como o senhor bem disse, o ônus, é só o ônus, na verdade não tinha o bônus, né? E por meio de uma lei nossa, nós restabelecemos essa equidade com o Distrito Federal e os nossos oficiais, né, principalmente, que são os que recebem gratificações, né, hoje fazem jus a essa gratificação, essa diferença de gratificação. Né? Deputado, vamos agora entrar numa época mais recente, que o senhor teve presente nas negociações salariais de 2020 e teve agora também na 2022. Em 2020, as nossas primeiras reuniões, eu lembro até hoje, lá no clube da Polícia Militar e no clube do Bombeiro. Teve reunião no clube da PM, depois no clube do Bombeiro. O senhor participou e tinha representante seu lá, que é o subtenente Freire. É o baixinho. O baixinho, né? 2 metros de altura. E sempre estava lá e criou-se um vínculo do Fórum das Associações com o seu gabinete muito bom em função da presença do Freire no seu gabinete. A gente já não precisa mais estar ligando o senhor está em atividade, é falar com o Freire, 10 minutos depois o Freire já entra em contato. Falou com o Freire, falou comigo. E ele tem sido de grande valia. Qual é a diferença da negociação de 2020 para 2022? Exatamente, né? 2020, você fala daquela reposição de 8%. De 8%, né? Se nós lembrarmos, as corporações bombeiro e policial militar estavam ficando de fora, né? Estava se falando só da Polícia Civil. Então, o Fórum das Associações, juntamente com a gente aqui no mandato, a gente se posicionou de forma firme, né? E o governador entendeu que tem que tratar as 3 forças de segurança de forma igualmente, né? E é importante também dizer que havia uma possibilidade naquela época, Coronel, não sei nem se o senhor soube disso, dos veteranos ficarem de fora daquela reposição. Exatamente. Entendeu? E aí o Fórum das Associações, a gente tem que lembrar, Coronel Wellington, Coronel Brambila, Coronel Tedeschi, né, que são 3 lendas vivas da nossa corporação. Pelo Corpo Bombeiro nós temos o Coronel Paulo José também. Paulo José. Um cara fantástico, né? A gente se posicionou e o governador entendeu. E aí todos nós tivemos os 8%, né? Mas é importante ressaltar a união, a união. Agora, da mesma forma, nós criamos, Coronel, não sei se o senhor se lembra, agora nessa negociação, nós criamos a Frente Parlamentar em defesa da reposição salarial das forças de segurança, né? Onde, por iniciativa nossa, nós conseguimos reunir alguns parlamentares, reunirmos uma coisa histórica, que é termos numa sala bombeiros, policiais militares e policiais civis, né? Com certeza isso fez a diferença. Mas, Coronel, eu quero fazer uma observação. Estou muito preocupado. Estou muito preocupado. O governador fez o gesto, mandou a proposta para o governo federal, só que eu não tenho visto a movimentação de modo a esse reajuste se tornar realidade. Isso me deixa muito preocupado, porque gerou uma expectativa para os nossos bombeiros e policiais militares, mas isso tem que se concretizar. E para isso se concretizar, nós precisamos de 2 atos legislativos, né? Um é a alteração do orçamento de 2022, de modo a prever... Na LDO, né? Na LDO. Autorizar a LDO, autorizar o Executivo Federal a conceder o aumento. E isso não pode se fazer por meio de medida provisória. Tem que mandar para o Congresso. Projeto de lei do Congresso, PLN. Passar pela Câmara, passar pelo Senado e sanção do presidente, e só assim o presidente vai poder emitir uma medida provisória, né? E nós temos quantos dias? 9 dias. 9 dias. Corridos, né? No meio disso, um final de semana, né? Mas eu tenho certeza, eu tenho absoluta convicção de que a gente vai conseguir, a gente tem trabalhado nesse sentido,
né, para que a gente possa fazer essa entrega, que não é o justo, é o que é possível, vamos chamar assim, né? Mas o certo agora é nós termos uma reposição na ordem de 40%. 40% é só repondo as inflações que nós tivemos nos últimos anos. Deputado, sempre que tem essa discussão, eu vou numa questão que, para mim, ela é crucial. Na época da Constituinte, o Coronel Paulo José, pelo Bombeiro, o Coronel Serafim, Chiarel e o Edmilson. E pela PM aqui, eu, porque na época o comandante da PM proibiu que os policiais militares estivessem lá representando a sua instituição. Eu fui requisitado para a Casa Militar e o chefe da Casa Militar, que era o Coronel Sereno, me designou para ir para lá. E devido à minha familiaridade no Congresso, inclusive tinha meu ex-sogro, era senador da República, tinha função destacada lá na Assembleia Nacional Constituinte, e o Coronel Paulo José hospedou todas as delegações de polícia e de bombeiro militar do Brasil que estavam vindo para Brasília para fazer o lobby de defesa das questões militares e bombeiros militares. E naquela época, com a emancipação política do DF, eu conversando com os militares aqui do Distrito Federal e com alguns policiais civis, o doutor Paulo de Almeida, que era da ADEPOL, o doutor Aquiles, que era presidente do sindicato, enfim, nós chegamos à conclusão que o GDF não tinha capacidade econômica para manter a segurança pública em níveis adequados. Sim. Tanto na manutenção das instituições como no pagamento de salário do sistema. E eu consegui, através do senador Maurício Correia, não sei nem se ele era senador ou deputado na época, não me lembro bem, mas ele era um parlamentar constituinte, que fosse feito 2 emendas. Ele fez 2 emendas. No artigo lá que determinou que a União iria organizar, era competência privativa da União organizar e manter a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal. Olha só. Então nós fizemos essa emenda, até hoje eu me lembro, dentro do plenário, conversando lá com o doutor Maurício Correia, o senador Maurício Correia, e foi aprovada. A história é viva, hein? Foi aprovada. É mesmo. Depois, o secretário de Fazenda aqui, que é o secretário Valdivino, começou a crescer o olho em cima dos recursos federais. Aí veio o deputado Paulo Otávio, na época, e disse, vamos criar um fundo. Porque a União mandava uma soma de recursos, mas não era uma soma, esse envio desse recurso não era de forma organizada dentro dos 2/10 anuais do orçamento. Mandava em janeiro, só ia mandar a outra remessa lá em julho, aí depois se mandava. Era uma coisa mesmo organizada. Fizeram o fundo. Aí quando criou-se o fundo, pegaram carona em outras áreas. Então, ficou ainda estabelecendo que a União iria organizar e manter a Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, bem como prestar assistência financeira aos serviços públicos. Aí começou a desgraça da segurança pública. Porque de lá para cá, os governos, sucessivos governos que aconteceram no DF, têm esvaziado os recursos da segurança em detrimento da saúde e da educação. Não é que a gente seja contra se fazer assistência financeira à saúde e à educação, mas que cumpra a finalidade principal, que é organizar e manter a segurança pública. Né? Até porque, deputado, a segurança pública só tem essa fonte de recurso. Sim. A saúde tem Fundo Nacional de Saúde, FPM,
que o SUS é custeado através do FPM, do FPE, tem as verbas localizadas, os programas do SUS, e ainda pega do nosso do Fundo Constitucional. A educação é a mesma coisa, tem o Fundeb, Fundo de Educação Básica, foi regulamentado recentemente, e tem o FNDES. Deixa eu contar uma coisa para o senhor não acredita. Não, só para não perder o raciocínio, deputado. Aí, o que é que aconteceu? A saúde e a educação foram avançando em cima do recurso da segurança. Teve um ano que, dos 100% do fundo, 62% foram aplicados na educação e saúde e quase 39%, 38% apenas na segurança pública. Esse ano, Freire, isso aí está quando hoje? É 40 e pouco, né? Não estamos com certo. É? 52% da segurança pública. Mas, ó, para quem só tem uma fonte de recursos, 52% para PM, bombeiro, polícia civil e a polícia penal agora, é pouco. Então, o governo precisa repensar essa divisão dos recursos do fundo, porque tem que se virar com aquilo que a União já manda para as outras duas. E quando o Fundo Constitucional foi criado, 70 e poucos por cento, 73% eram para as forças de segurança. E o restante que eram para os serviços públicos, né? Olha como é que está hoje, né? Então, tá essa... E essa questão de falta de recursos para os nossos salários, que eram os melhores do Brasil, hoje os salários da PM e do bombeiro não chegam nem aos 15 primeiros lugares do Brasil. Não. Coronel, tem uma questão importante, eu atuei nessa área aí. Nós propomos ao governador a criação de uma comissão do Fundo Constitucional. Isso. Oficiei o governador achou interessante a ideia, né, e que nessa comissão nós teríamos representantes do bombeiro, da PM, da Polícia Civil, né, para que eles pudessem opinar na distribuição desse Fundo Constitucional, que hoje é uma pessoa só que faz isso, que é o gestor do Fundo Constitucional, que é um servidor da Secretaria de Economia. A Espantes, mandamos esse documento para o governador disparou ele para o Corpo de Bombeiros, perguntando: Corpo de Bombeiros, o deputado Roosevelt sugeriu a criação de uma comissão de gestão do Fundo Constitucional, onde vocês possam fazer parte. O que você acha? O bombeiro falou: ótima ideia e tal. Polícia Civil falou: ótima ideia. E a Polícia Militar foi contra. Como que você pode ser contra uma coisa que vai te dar uma autonomia e vai defender o seu patrimônio? Isso é um absurdo. Sabe, quando a resposta chegou pra gente aqui, Coronel, a gente ficou muito chateado. Eu não sabia disso. Muito chateado, e a gente vai remeter novamente, porque era a possibilidade de chegar nessa época não, junho e julho, quando você vai apresentar a proposta de orçamento ao governo federal para ser votado para o ano subsequente. As corporações fazem as suas propostas e remetem a essa subsecretaria de gestão do Fundo Constitucional, que é um subsecretário. E ele começa a cortar, ele faz seu mérito lá, não, tira daqui, tira dali, manda para a educação, manda para a saúde, e começa a cortar. E aí nós vislumbrávamos a possibilidade disso ser feito numa mesa redonda, onde estaria um representante... Da PM, do Bombeiro e da Polícia Civil. E agora o da Polícia Penal. E agora da Polícia Penal. Né? E aí um colega nosso, a própria Polícia Militar é contra. Né? Claro que a gente vai reagir a tudo isso, né? A gente não vai aceitar, porque a gente não pode, uma pessoa, por mais que ela seja autoridade... Deputado, como sugestão, existe a possibilidade, é um órgão estatal, sim, mas ele não é, esse comitê ele não seria, digamos, deliberativo, seria consultivo? Consultivo e pode ser deliberativo, porque a proposta que vai para o governo federal, que divide lá tantos milhões para pessoal, para investimento, essa proposta sai do GDF. A proposta nossa era que isso fosse feito por meio de uma comissão. Não um subsecretário. Não um subsecretário que não é das forças de segurança. Deputado, agora o senhor falou isso interessante. Tem condições de inserir nessa comissão o representante dos sindicatos da Polícia Civil e das associações da PM? Total, não havia pensado. E por meio da sua sugestão nós vamos avançar nessa ideia e sugerir que lá tenha representantes
das entidades representativas. Né? Pelo menos um de cada. Né? Sim, tem que ter lá para defender os interesses. Né? É Do ponto de vista do a visão do militar. governamental, ela é legítima, mas a visão das associações dos sindicatos, elas também são legítimas. Ótima ideia. Já que a gente tem a visão de defesa do profissional, do homem em si, não apenas da instituição. Inclusive, eu vou além. Eu sugeri ao governador que ele fizesse isso por meio de decreto. Se ele não acatar, nós vamos fazer na lei orgânica. Nós estamos restabelecendo o capítulo da segurança pública na lei orgânica do DF, que foi todo revogado, com a desculpa de que nossa legislação é toda federal. Ela é federal, mas tem questões que são distritais. Por exemplo, é essa. Eu posso colocar, por meio de uma propositura nossa, que o orçamento a ser encaminhado ao governo federal do Fundo Constitucional seja feito mediante isso é uma comissão. Atribuição do DF. E isso, que ele vai apresentar a proposta. Do mesmo jeito que as alterações da nossa carreira. Deputado, é competência do presidente, agora, mas por proposta. O senhor atacou agora uma questão que é importantíssima. Eu vejo as nossas instituições, principalmente a PM e o Bombeiro, que a Polícia Civil é muito mais avançada nessas questões. Os sindicatos e as associações dela têm um contato direto com o diretor-geral e eles trabalham muito sincronizado, muito complementando um ao outro. Na PM, no Bombeiro, a gente sente um pouco de retração dos comandos nessa aproximação com as associações. Eu não sei, parece que eles veem a gente como concorrentes, inimigos, enfim. E a gente é apenas complementar, porque o representante formal é o comandante, mas o representante de classe somos nós. O atual comandante do Bombeiro, eu vejo ele com uma visão um pouco diferente. Inclusive, ontem recebeu uma comissão de bombeiros, onde discutiu abertamente, inclusive tinha algumas entidades representativas lá. Eu não estava presente, mas ele recebeu e eu acho bacana esse instrumento. Na Polícia Militar, eu vejo realmente que há uma dificuldade nesse entendimento do papel de agora cada um. Mesmo, na questão da recomposição salarial, que a gente está trabalhando desde julho do ano passado, o senhor sabe disso. Quem levantou a lebre foram as associações. As associações. E aí depois os sindicatos. Os sindicatos, exato. E pela primeira vez, associações militares e sindicatos da Polícia Civil se juntaram e fizemos um trabalho que a gente tinha certeza que o governo não ia fazer, não estava trabalhando e nós fizemos e forçamos. Inclusive essa união formalizada por meio da frente parlamentar que o senhor criou aqui. Que eu criei aqui na Câmara Legislativa. Então, outra coisa, agora mesmo, o governador encaminhou, entre aspas, não sei, porque até agora eu não vi o protocolo. Também não. Não tem o protocolo lá na Casa Civil. O governador, ao invés de entregar, protocolar na Casa Civil da Presidência da República, entregou em mãos ao ministro da Justiça. Eu não sei como seria feito esse negócio. E a gente não sabe como vai ser operacionalizado esse reajuste, porque ninguém teve acesso. A gente teve acesso à discussão de recursos que existia. Nisso aí as corporações participaram, a PM, o Bombeiro e a Polícia Civil. O pessoal da área de orçamento. Tem esse dinheiro que dá para dar tanto de aumento. Tira daqui, põe ali, faz remanejamento de uma atividade, de um programa, enfim, e vai juntando dinheiro para possibilitar. E esse trabalho, as corporações participaram. Mas o que ficou definido, como seria o reajuste, como seria operacionalizado, ninguém teve. Nós não tivemos acesso. Comigo, parlamentar, tá? Eu fui convidado para o dia que foi feita a solenidade de encaminhamento. Não participei de nenhuma reunião, não fui convidado para nada, em que pese sempre me coloquei à disposição para contribuir. Né? A gente não pode ser ingrato também, a gente sabe das dificuldades financeiras e agradece o gesto do governador Ibanez, mas é importante deixar claro que eu, enquanto parlamentar, presidente da Comissão de Segurança, não participei em nada. E em contato, principalmente com o comando do Corpo de Bombeiros, ele me falou que também não participou apenas na disponibilização do orçamento, dizendo, nós temos tanto de recursos, nós temos essas despesas, o que está livre é isso. Quanto ia ser? E aonde ia ser? Qual é a gratificação? Não participamos.
E o senhor pode falar pelas associações, pelas associações também, não Que a gente participou estava lá, desse nível de discussão, né? Teve algumas reuniões que vocês participaram, mas era Muitas dizendo reuniões, da importância da reposição salarial. Né? E do montante de recursos. Porque se chegou a uma que não tinha dinheiro nem para dar os 10%. E os 10% foi realmente uma decisão do governador, E a gente com tem que bater alguns reajustes que foram feitos no orçamento. Agora, aonde vai ser, como vai ser, a gente não tem. E me preocupa, porque o ano passado... E eu falo isso, viu, coronel, pelo seguinte, se mandou numa estratégia boa, não é mérito meu, né? Não é querendo se esquivar, é porque eu não posso chamar para mim, e nem o senhor, chamar uma responsabilidade de uma coisa que nós não sabemos e que nós não participamos. Até por uma questão de respeito a quem construiu, e quando nós tivermos acesso, se for uma boa estratégia, terá nosso respeito e as nossas palmas. Eu tenho aqui, nesse processo todo, elogiar o posicionamento do secretário de Segurança e do secretário de Economia. Eles foram corretos, trataram a coisa de uma forma muito positiva, muito transparente. Mas a decisão final, ninguém teve acesso. Foram eles dois e o governador. Então isso não é mérito nosso. Não. Então a outra questão é o seguinte: a coisa vem errada por uma questão de sistematização administrativa. Todo ano o GDF encaminha para a área federal as questões que devem constar da LDO federal para a questão da segurança pública. Então, nos anos que se passaram, as duas corporações não encaminharam autorização para a LDO federal constar já a previsão do reajuste. Exato. Diferente da Polícia Civil, né? Que foi. Que já tinha a previsão deles lá. Já tinha a previsão. Olha, nós temos um risco aí. Então, o que é que acontece? Isso é que me preocupa. A nossa área de orçamento, a nossa área política das instituições, elas não estão assim, muito bem sincronizadas nessas questões. E como a PM nós temos pouco acesso ao comando, para marcar reunião com o comando da PM é uma confusão. Que isso, é uma falta de respeito. Não é nem confusão. Demora, aí tem que ver a agenda, tem que ver aquilo. E tem coisas na política, a política é uma dinâmica tão grande, se não for naquela hora, passou a validade. Perdeu o time, né? Então, a gente precisa melhorar essa relação das associações com os comandos. Entender o papel de cada um, né? Cada um. E respeito, existe. No fórum, o senhor participou desde o começo. Hoje, senta-se na mesa associações de praças, de oficiais, se discute francamente, abertamente, e ninguém falta com respeito a ninguém. Agora mesmo, as associações e os sindicatos com o governo, lá na Secretaria de Segurança, secretário de Segurança, secretário de Economia, os comandantes, ninguém falta com respeito a ninguém. Apenas a gente tem a oportunidade de colocar claramente as nossas posições, que são posições que são advindas do problema, com o fito de resolver o problema. Claro. Não de criar problema, sim, ou de querer ser dono da paternidade de solução A ou solução B. Isso não existe. A ideia da gente é colaborar para que o policial militar e o bombeiro militar tenham excelente salário e boas condições de trabalho. Sim. É para isso que a gente existe, e da saúde. Então, outra questão que a gente nem falou, a questão da saúde, está aí a nossa lei, com essa participação maluca. O senhor sabe, tem um sargento lá do Corpo Bombeiro, está com quase 3 milhões de dívida. Como é que esse cidadão vai pagar a dívida crescendo ano a ano, que ele não paga num exercício anual, passa para o outro e vai começar tudo do zero? Esse assunto também, eu apresentei uma solução viável, né? E está tramitando nas corporações. Eu espero que a gente tenha uma resposta coerente ou que nos dê uma resposta negativa baseado em argumentos palpáveis. Não dá para vir no achismo, porque a legislação ela é clara. Ela é clara. Tem lá,
a coparticipação é de no máximo 20% para esposa e filho, 30%, 40% para pais e 60% para outros tipos de dependentes, né? Mas na legislação fala que é no máximo esses índices, podendo ser regulamentado pelos comandantes. Então eles podem baixar esses índices e a gente já provou que a diminuição desses índices, desses percentuais, não vai afetar a saúde financeira do sistema de saúde do bombeiro, da polícia militar, até porque esses recursos, coronel, não estão ficando no nosso sistema de saúde. Tudo que o bombeiro e o policial militar devolve por meio de coparticipação, vamos supor que o bombeiro arrecade em um ano entra na receita corrente líquida da União. Ele arrecada 5 milhões. Ele usa os 5 milhões aqui. Só que quando vai repassar o fundo constitucional, vocês já arrecadaram 5 milhões, o fundo constitucional é tanto, menos 5 milhões. O recurso não fica com a gente. É para ficar, já está pacificado que é para ficar, mas tem que criar um fundo. E esse fundo não foi criado, esse fundo tem que ser criado por lei federal. Então a gente não pode sobesar os nossos militares com uma coisa que nem existe ainda, né? Então pode baixar o índice, baixar os percentuais. Outra coisa importante falar sobre isso, e a gente pode até dar uma atenção nessa pauta, porque vem afligindo os nossos militares, né? Esses tratamentos que custam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é um ou outro. Mas isso choca toda a comunidade bombeira e policial militar. Então, quando você baixa os índices, dentro de um orçamento da Polícia Militar de quase 300 milhões de reais ano, e no Corpo de Bombeiros de mais de 120, 130 milhões de reais ano, esses tratamentos, eles, uma vez absorvidos pelo todo o grupo, eles são insignificantes. Mas se ele for só no seu orçamento, ele destrói toda a sua perspectiva de vida financeira, né? Então é muito melhor nós termos uns percentuais maiores nos procedimentos médicos de menor valor, ou seja, o comandante ele pode regular isso aí e falar assim, procedimento médico da esposa e do filho até 10 mil reais, o militar vai pagar 20%, vai pagar 2 mil reais. Se o procedimento médico for de 1 milhão, eu pago R$1, 1%, entendeu? Então, e aí você corre até um risco de arrecadar mais. Porque você tem mais procedimentos de menor valor, né? Que não pesa. Minha esposa ou um filho meu faz um procedimento que custa 10 mil reais, eu tiver que devolver 2 mil? Deputado, eu já tenho até um pensamento mais radical. Uhum. A Constituição diz que é dever do Estado garantir a saúde de todo cidadão. Exato. E o nosso estatuto reforça isso, né? O nosso estatuto diz isso. Mas a gente está pagando coparticipação para que o nosso dependente seja atendido de forma mais especial que se ele tivesse direto no SUS. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Hoje, um plano de saúde, eu vou dizer no meu plano, a Unimed, Seguro Unimed. Seguro Unimed tem um plano com coparticipação. No máximo, a coparticipação é, no máximo, R$250 ao ano. Olha só. Ao ano. Um plano particular. R$250 ao ano. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou pagar uma coparticipação durante o ano só de R$250. Porque eu tenho que pagar essas quantias astronômicas, enriquecendo o Estado de forma ilegal. Não dá para entender. Agora, esse documento que o senhor mandou para o governador despachou para a Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança me disse que despachou para a PM e para o bombeiro. Eu já tive notícias extraoficiais que o bombeiro concordou, sim, mas ainda não temos notícia da PM. Então eu acho que está na hora dos nossos comandantes realmente olhar esse lado humano da nossa tropa, porque o militar ele se foca muito na missão e esquece que quem cumpre a missão é o homem. E, além disso, a gente precisa reformular a questão legislativa das instituições. Em dezembro de 2019 foi aprovada aquela lei que fala da proteção social das Forças Armadas e teve 2 artigos que colocavam as polícias militares. E dava um prazo de 6 meses para as unidades federadas criarem as suas normas particulares, observando as normas gerais que a União tinha colocado.
Por não fazer isso, o Supremo declarou inconstitucional os estados cobrarem sem ter aprovado as suas próprias leis. Sim. Derrubou tudo, as cobranças. E nós aqui, que não foi aprovado nada, nós estamos pagando aquilo que é para pagar os militares da União. Então a nossa lei manda que a pensionista pague 7,5 e estão pagando 10. Exato. E a Polícia Militar e o Bombeiro até agora não fizeram atualização da lei. Gente, isso aí é urgente. Eu só escuto, nós estamos estudando, nós estamos analisando, mas esse tipo de atuação, ele não pode esperar muito, porque pessoas vão morrer, pessoas vão ficar com dificuldades financeiras graves. O caso desse sargento lá, com 3 milhões para pagar de coparticipação, é impossível. Isso é um absurdo. Absurdo. Mas vamos resolver. Estamos chegando ao fim, daqui o nosso horário já basicamente já tomado. O papo é gostoso, o papo é franco, o papo é aberto e o tempo passa rápido. Mas, deputado, eu queria agradecer essa oportunidade e ratificar mais uma vez o nosso agradecimento dos veteranos do Bombeiro e da PM pela sua atuação. Muita gente pode não gostar da atuação do senhor, mas nós somos testemunhas oculares de tudo que o senhor tem feito. Agora mesmo, demos uma ideia, o senhor já vai implementar a ideia. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente não tem com outro parlamentar que deveria estar fazendo a mesma coisa que o senhor está fazendo ou aperfeiçoando o que o senhor está fazendo. Sim. Mas está sempre articulando, está sempre fazendo isso e aquilo. Não estou querendo lançar discórdia, mas é falar a realidade. Então, eu costumo ser franco. Quando a gente critica com fundamentação técnica, com fundamentação legal. Quando a gente estabelece um canal de confiança e estabelece, sugere, e essas sugestões são atendidas, a gente tem o dever moral de agradecer e falar que o senhor tem feito um trabalho de grande valia e eu acho que é muito importante que o senhor retorne agora em outubro para trabalhar mais 4 anos pelas nossas instituições. Eu não vou estar mais à frente da ASSO, que eu passo em julho, mas eu tenho certeza que os companheiros que vão me suceder e suceder nas outras associações vão continuar ganhando. E nós vamos poder vir aqui também conversar com o senhor, sim, pessoalmente, também sim, dar nossas sugestões e para que todos tenham uma coisa de absorver o fruto do seu trabalho, que o senhor faz com muita dedicação e muita abnegação. Então, de coração, os veteranos da PM e do Bombeiro agradecem o seu trabalho nesses anos todos e Deus que lhe proteja e traga o senhor de volta, tá bom? É um privilégio ter o senhor como um amigo do nosso mandato. Várias questões aqui, a gente se remete ao Coronel Wellington como um conselheiro e ele sempre traz a razão, traz o equilíbrio para todos nós. Então você, associado da ASSO, bombeiro ou policial militar veterano, tem sorte de ter o colega aqui à frente, que a ASSO tem crescido muito, tendo o senhor conduzindo essa associação tão importante, que é cuidar dos nossos veteranos, né? Acho que o senhor foi muito generoso com suas palavras com relação à minha pessoa. Isso só aumenta a nossa responsabilidade em trabalhar cada vez mais e ser fiel às pessoas que acreditam na gente, né? Então você, bombeiro e policial militar, tenha certeza que tem alguém aqui que defende você e sua família, para que você possa ir com tranquilidade defender a sociedade, como diz o nosso lema, né? Mesmo com o sacrifício da própria vida. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Um abraço.